الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast, já está no ar. Esse é o primeiro podcast islâmico do Brasil. Eu sou o Sharif Shabazz. Hoje eu tô no comando dessa nave aqui, que é o Salam Aleikum Podcast, certo? Tô com dois convidados mega especiais. Já vou apresentar eles para vocês. Mas, primeiro, vou lembrar que esse projeto, cujo objetivo é chamar pessoas das mais diversas matizes de pensamento, etnicidade, religiosidade, para discutir temas da contemporaneidade, temas da sociedade de modo geral, pessoas das mais diferentes áreas de atuação, para desmistificar um pouco o Islã, tão prejudicado pela estigmatização, pelos preconceitos fabricados por uma mídia muitas vezes perversa, com interesses escusos e, ao mesmo tempo, toda uma produção cinematográfica que acaba criminalizando e marginalizando os muçulmanos de um modo geral, certo? Dito isso, é muito importante que você, que gosta dos nossos conteúdos, apoie esse projeto. Existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é você enviando um Pix de apoio pra gente, certo? O Pix vai aparecer diversas vezes afixado aqui na sua tela. Dessa forma, você pode contribuir materialmente para que o programa continue desempenhando um bom trabalho, entregando um bom conteúdo e se desenvolvendo cada vez mais. Outra forma de você ajudar esse projeto, auxiliar o nosso crescimento, é se engajando nas nossas redes sociais, que também vão aparecer para você aqui na nossa tela, certo? Então, se engaje nas nossas redes sociais de modo a assinar os nossos perfis nas redes. No YouTube também é bastante importante. Nós estamos no Spotify. Você pode ouvir, você pode ver o Salam Aleikum Podcast, certo? E o episódio de hoje é muitíssimo especial. Eu vou pedir para os amigos colocarem a capa do livro sobre o qual iremos falar. Temos aqui os autores de Jornadas com Amadou Hampâté-Bâ. Tá na tela. Diálogos África-Brasil, com os irmãos que eu tenho a honra de apresentar, Abu Kumasi Kofi Bless e Antônio Filogênio de Paula Júnior. Assalamu alaikum warahmatullah. Ahlus Sala, muito me honra, muito nos honra, e falo em nome do Salam Aleikum Podcast, a presença de vocês, a qual agradeço pela generosidade de ter recebido o nosso convite, ter aceitado, sobretudo. Muito obrigado por enobrecerem ainda mais esse programa. Sejam bem-vindos. Aleikum Salam, irmão Shabazz. Salam aleikum a todas as pessoas que nos acompanham nessa edição. Que tenhamos uma boa prosa, acompanhada aí com as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala. Muito obrigado, irmão, bem-vindo. Muito obrigado. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a todos. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe essa troca aí de ideias e que os nossos ouvintes eles possam entender a sua mensagem inicial, né? E que através desse programa também, que cada ouvinte saia daqui muito enriquecido. Bismillah. Inshallah. Que maravilha. Estou bastante feliz com a presença de vocês. Tenho certeza que isso vai conferir um grandioso episódio. Estou bastante entusiasmado. Jornadas com Amadou Hampâté-Bâ, Diálogos África-Brasil. Então, se é Diálogos África-Brasil, vamos começar a tentar explicar para a nossa audiência qual o tamanho da importância da obra e do pensamento do Sheikh Amadou Hampâté-Bâ para a contemporaneidade. Podem escolher quem quiser começar. Bom, falar do Sheikh Amadou Hampâté-Bâ é sempre de uma alegria profunda e de um grande encantamento para todos nós. Principalmente eu e o irmão Abua, nós nos encontramos através das leituras de Amadou Hampâté-Bâ. Eu, na minha adolescência, tive a oportunidade, aqui no Brasil, de me encontrar com um texto dele chamado Tradição Viva. Foi publicado no primeiro volume do História Geral da África. A História Geral da África é uma coleção de 8 volumes que foram publicados no Brasil na totalidade somente agora em 2010, mas ainda na década de 80 houve uma tentativa de publicação desses volumes pela editora Ática.
E por falta de apoio financeiro, recursos, interesses até por parte de governo e empresários, não houve interesse em apoio dessa publicação. Então ela não foi possível nos 8 volumes. Isso só vai acontecer em 2010, na parceria do governo brasileiro, junto com a Unesco e com a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Mas eu tive a oportunidade de, com 14, 15 anos, acessar o volume que foi publicado pela editora Ática. Na época, o proprietário era o senhor Anderson Dias, até pai de um grande agente cultural aqui de São Paulo, pesquisador, que é o Paulo Dias, da Associação Cultural Cachoeira. E ele publicou não somente o História Geral da África, esses volumes, mas uma coleção de autores africanos. Isso foi impactante, porque era difícil a gente acessar esse material. E quando chegou para mim esse primeiro volume, eu peguei e fui ler esse material, e quando cheguei nesse texto em específico, que é falando da tradição oral, o que é a tradição e o que é a oralidade no oeste africano. E era escrito por Amadou Hampâté-Bâ. Ali apresentava uma espiritualidade profunda, uma África que muitas vezes não era narrada para a gente. Nós ainda vivíamos muito sob a lógica de que o continente africano apenas havia sido escravizado, e uma perspectiva muito de que a África era vista de uma forma negativa, pessimista, né? Tem um autor chamado Paulo Rotundi, um filósofo, que ele vai dizer muito isso em 2 conceitos: o afropessimismo e o unanismo. A África vista como uma coisa só, e não uma diversidade de povos, de culturas e, consequentemente, de espiritualidades, né? Mas que todas evocavam para o mesmo lugar. Isso é o que está lá no texto Tradição Viva, quando ele traz a dimensão do que é viver a partir dessa cosmopercepção de mundo do africano. Uma linguagem bastante subjetiva, não a objetiva que o colonizador havia atribuído ao continente, mas o continente dizendo que ele era. E Amadou Hampâté-Bâ, já nessa época, né, essa publicação, na verdade, ela tem origem nos anos 60, uma busca da Unesco, né, em conhecer melhor esse continente a partir dos seus sujeitos, das pessoas de lá ou de pesquisadores que tivessem um outro olhar e não aquele do invasor, né, do dominador. E Amadou Hampâté-Bâ é escolhido para falar de uma dimensão da África que já pouquíssimos pesquisadores, mesmo africanos, tinham, que é essa África da tradição oral. E ao dizer isso, ele conta um pouquinho de quem é ele também, né? Ele vai trazendo um pouquinho das vivências que ele teve. Então, ele é formado na cultura tradicional do próprio continente africano, a presença do Islã no continente africano. Então, ele tem uma formação também junto à Tidjania, que é uma das ordens Tasawuf, né? Uma ordem Suf, né? Do Islã, uma tarika, e também na escola do Ocidente. Então, ele vai estudar depois na Europa, mais especificamente na França. Então, ele tem essas 3 formações. E ele se torna, assim, um grande dinamizador do diálogo entre os povos e do respeito pelas pessoas. Então, é outro grande líder pacifista, um grande líder do encontro, né? Ele propõe jornadas, propõe diálogos na diversidade. Né? Nós aprendemos nas diferenças, e nas diferenças construímos saberes. Né? Acho que essa é a grande mensagem que Amadou Hampâté-Bâ traz já naquele momento e depois ao longo de várias de suas obras. Traduzidas no Brasil, nós tivemos Tradição Viva, né, que saiu nesse primeiro volume do História Geral da África, Ancolé, o Menino Fula, que é uma autobiografia onde ele conta um pouco da vida dele até os 30 e poucos anos, quando ele vai para a Europa. Tem disponível. Esse livro está disponível. Português do Brasil. Isso. Essas 2 obras estão traduzidas. Aqui para o público brasileiro. Para o público brasileiro. Tem uma terceira obra que nós já há um bom tempo, né, desde 2000, se tenta publicar, que é o Kaidará, e que foi publicada, na verdade, como tese de doutorado, que está exatamente aos cuidados do Abu Kumasi Coffee Blaze, meu irmão aqui. Perfeito. Mas ele fez isso dentro da Faculdade de Letras, né, na USP, como tese de doutorado. A primeira parte desse livro, eu apresento um pouco mais quem é o Che Amadou Hampâté-Bâ,
e apresento também a importância desse pensamento da tradição oral africana para a educação. Nisso eu estava no meu mestrado. Depois do doutorado, eu levo essa perspectiva da oralidade para pensar as culturas afro-brasileiras. Você fez na antropologia o mestrado? Não, o meu é na educação. Tá. Né? A minha graduação em filosofia, mestrado, doutorado na filosofia da educação e o pós-doutorado nas ciências humanas e sociais. Mashallah. E o Mohamed faz o mestrado em letras e o doutorado também, né? Sim. E aí, no doutorado, ele faz a tradução de Kaidará. Nesse livro, ele faz um texto comparativo entre o Kaidará e Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, essa é a linguagem do livro. Então, essa passa a ser uma terceira obra de apresentação, já nessa perspectiva localizada, aplicada, tanto no campo da educação, e aí entendendo a educação de uma forma muito ampla, né? Eu penso a tradição oral, por exemplo, na educação que nós temos nas nossas culturas de resistência de matriz africana no Brasil. Então esse livro ele dá continuidade a uma tentativa já antiga de apresentar esse autor, aumentar o lastro de alcance dos ensinamentos do Cheikh Ahmadou Hampâté-Bâ. Isso. Perfeito. Cheikh, você poderia nos falar um pouco sobre a formação islâmica teológica do Cheikh Ahmadou Hampâté-Bâ? Similar. Olha, para falar sobre a formação teológica do Cheikh Ahmadou Hampâté-Bâ, bom, em primeiro lugar, você tem que, neste caso, convocar a Tijaniya, a Tariqa Tijaniya. Né? Só a partir daí... Não pode aproximar só um pouquinho mais para a gente garantir que seu áudio... Então, para isso, então, tem que se aproximar da Tariqa Tijaniya, né? Entender um pouco mais o que é essa escola islâmica e aí descobrir uma figura também como a figura do Thierno Bokar. Né? O Thierno Bokar, que foi o mestre, né? A referência religiosa máxima do próprio Ahmadou Hampâté-Bâ. E se nós temos um Islã que eu chamaria de um Islã que é extremamente flexível, em grande parte se deve a essas escolas, né? As três grandes escolas, a Qadriya, a Tijaniya e a Muridiya. Né? O Ahmadou Hampâté-Bâ, ele é da Tijaniya. Né? Então, são escolas nas quais o que prima, né, na Tijaniya, o que prima é você ir atrás do conhecimento. Não interessa onde que esse conhecimento estivesse, você tem que correr atrás dele. E fazer o que for necessário para adquirir esse conhecimento. Isso é ensinamento do profeta está no Islã, né? Exatamente. A Surata 18 é que você encontra essa questão aqui. Mashallah. Né? Onde Moisés ele é instigado a ir atrás do conhecimento. Então, o Ahmadou Hampâté-Bâ, ele é um filho dessa grande escola. E dentro da própria Tijaniya, ele tem um grau muito elevado, que pouco se fala na verdade. Porque o Ahmadou Hampâté-Bâ, para nós lá na África, ele é mais considerado como um tradicionalista. Perfeito. Né? Aquele cara que consegue trazer para a África de hoje, trazer para ela o que essa África já foi. Então, se você fala da sabedoria africana, genuinamente africana, o Ahmadou Hampâté-Bâ não tem como você pular essa figura. Não tem. Se você quer descobrir essa África antiga, que não tem esse horizonte da escravidão, você tem que recorrer ao Ahmadou Hampâté-Bâ. Cheikh Ahmadou Hampâté-Bâ é passagem obrigatória para quem quer compreender. Exatamente, não tem por onde. E outra coisa, se você quer entender melhor as multifacetas do Islã, e sobretudo aquela faceta lá da África do Oeste, porque muita gente pode se perguntar, por que será que essa África do Oeste, nós temos muitos muçulmanos nessa região, desde o Senegal, Guiné, Mali. Você tem que passar pelo Ahmadou Hampâté-Bâ. Perfeito. Você vai entender muito melhor as conexões entre o Islã e a cultura tradicional africana. Né? Por que será que houve esse casamento tão fácil entre
esse Islã. Eu digo esse Islã porque, na verdade, quando você começa a aprender o Islã, quando você se aprofunda, você descobre que o Islã, ele não é... Não se trata de uma religião que veio depois do cristianismo, depois do judaísmo. Não. O Islã, você está falando da religião original. A religião do Sayyidina Adam, o Adão. Então, não é que o Islã ele é uma religião que é de árabe. Não. Definitivamente, o Islã não pertence aos árabes. Ele pertence aos humanos. Tanto é que ele próprio, o Alcorão, que é o livro referencial da religião muçulmana, o Alcorão desafia a própria comunidade árabe. Até hoje, esses desafios permanecem dentro do Alcorão. Subhanallah. Então, o Alcorão não pertence aos árabes, ele pertence à comunidade humana. Né? Acontece que dentro dessa comunidade humana, a parte ocidental africana, ela resolveu investir muito e bastante na dimensão da espiritualidade muçulmana do Islã. E a partir daí apareceram grandes homens, grandes cheques, né? Entre eles o cheque Amadou Bamba, né? Que acabamos de falar, Khadimou Rassoul. Entre eles o próprio cheque Amadou Hampâté-Bâ, cujo trabalho hoje está sendo trazido por esse livro. Então, para você dialogar com essa África de outrora, não tem como você não passar pelo Amadou Hampâté-Bâ. Não tem como. Justo. É muito interessante, irmão Shabazz, porque tem um outro pesquisador africano, queniano, Ali Masrui, né, que também era um irmão muçulmano. Ali Masrui, ele vai falar de uma tríplice herança africana. Ele vai falar da África por ela mesma, a África com a presença do Islã e a África depois da colonização europeia. Se nós não entendermos essas três presenças, a gente não entenderia o continente africano. Ao enfatizar isso, ele vai dizer de um casamento, de um encontro muito abençoado entre as tradições próprias do continente africano, na sua cosmopercepção do sagrado, do divino, em diferentes culturas e etnias, com o Islã. A palavra do Islã era a mesma palavra que se encontrava na grande maioria das etnias, a percepção de uma unidade na diversidade, uma unidade de Deus. Ao mesmo tempo de uma espiritualidade muito ampliada no qual nós somos com a natureza, em total respeito e harmonia com a natureza. Isso. Somos pela palavra, então a oralidade é um princípio espiritual dos povos africanos. E quando encontra essa palavra, né, a palavra sagrada, o verbo se faz livro, se faz texto. A gente fala hoje numa oralitura. Né? Isso. Como isso se encontra com esse universo cultural africano numa profundidade, numa intensidade muito, muito rica. E que ela foi tão potente foi e é tão potente ao continente africano, como ela foi muito potente na travessia do Atlântico, mesmo na condição de escravizados. Agora, eu fico pensando uma coisa, que talvez vocês, com certeza, na verdade, tem muito mais condição de avaliar isso do que eu. Deve ser bastante complexo, para não dizer difícil, explicar o valor da oralidade para pessoas que só têm no horizonte como única possibilidade o mundo escrito. Uhum. E o Islã, por exemplo, ele tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que traz um exemplo do poder da oralidade muitíssimo forte. Vamos dizer, hoje não, porque temos tecnologias e as coisas estão armazenadas em dados comprimidos e está tudo compactado, armazenado. Mas se estivéssemos ainda na era do papel, e jogássemos, por exemplo, todas as Bíblias no mar, todas as versões escritas que temos ciência de que existem, fossem jogadas ao mar, a Bíblia desapareceria. Ao ponto que se você jogasse todas as cópias do Alcorão no mar, o Alcorão não desapareceria.
Por quê? Porque para a nossa audiência que não é muçulmana, no mundo islâmico existem pessoas que decoraram o Alcorão completamente. São chamados Hafiz. Não é isso, Jess? Sim. Hafiz al-Quran. São pessoas que simplesmente elas podem ter 7 anos, como casos que a gente vê em países como Tanzânia. Sim. Elas podem ter 76, como casos que a gente vê na Palestina. Essas pessoas decoram o livro. Elas sabem, como chamamos em português, de cor, todas as passagens alcorânicas, com o nome das suras, o número das aias, Sim. e tudo muito bem detalhado. Subhanallah. Então, isso dá conta de nós percebermos o valor grandioso, para não dizer superior, da oralidade, né? E a oralidade acompanha a humanidade há mais tempo. Sim. Sim. E é muito interessante isso, irmão Shabazz. Muito mais que a escrita, eu digo. Você está trazendo algo que o próprio Sheikh Thierno Bokar ensinou a Amadou Ampateba. Subhanallah. A escrita é uma coisa, o saber é outra. Perfeito. O saber não está condicionado à escrita. E o fato de ser de tradição oral não significa que não tem escrita. Significa que essa palavra falada, por isso o Alcorão é recitado, com melodia, com o ar que a gente respira, com a saliva da boca, com contratempo, ela traz outros encantamentos e viabiliza outras energias sutis que materializam essa potência de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, entre todos nós. Uma coisa que é importante nisso que você traz também é a questão de como a Europa falsificou essa ideia. Que quem disse que a Europa era letrada? Existe esse detalhe que é bastante Isso é um apagamento que é feito. Toda a Idade Média, uma parte da Europa não era letrada. Sim. A Bíblia começa também a ser mais de uso, né, comum entre as pessoas a partir do momento que vem a invenção da imprensa e que os livros não eram mais feitos por copistas. Quem tinha acesso era elitizada e era uma ferramenta de controle Exatamente. Também das classes. E aí, a partir da modernidade, final da Idade Média e na modernidade, que é quando se constrói esse modelo escravista moderno, porque a escravidão, sim, é um fenômeno antigo, processo de servidão, mas não de negação do outro quanto pessoa, quanto sujeito, quanto ser humano. A negação do outro quanto ser humano é o modelo da escravidão moderna. E aí um dos argumentos que é colocado a partir da Europa é de que os povos que não tinham letramento, e que isso era um absurdo, eram inferiores. Sim. O outro foi a questão étnica, racial. Né? Os negros passam a ser inferiores. Vê aí, já desde o final da Idade Média, a afirmação da famosa maldição de Cã, que está lá descrita no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos de 20 ao 27, se eu não me engano. E aí, os filhos de Noé, Cã se torna negro, portanto amaldiçoado. Então, é uma construção. Isso é uma construção de narrativa absurda. Eu diria que é um falseamento de ideias e que percorreu a construção civilizatória euro-referenciada que nós temos até hoje. É contra isso que nós estamos falando. Exatamente não para falar, olha, nós somos melhores, não é isso. É para dizer o erro que a Europa incorreu, porque tinham muitas pessoas dentro da Europa que eram contrárias a esse processo. Mas o erro que ela incorreu, porque quando ela faz essa construção de narrativa, ela impede o conhecimento. Ela trava o processo de conhecimento. Porque nós nos conhecemos a partir das nossas diferenças. Quanto mais diferenças, mais interessante e instigante é o assunto, porque ele me provoca a me deslocar de um eixo de total e absoluta certeza das coisas. Novamente, o Alcorão Sagrado. O Alcorão estimula o encontro. A isso. Ele estimula o encontro. A primeira palavra do Alcorão diz tudo. Ikra. Que foi a primeira palavra que o arcanjo Jibril, alayhi-salam, Gabriel, ele fala para o profeta. Ikra. Bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min alaqin. Ikra wa rabbuka lil karam. Quando ele fala Ikra, a palavra Ikra já é uma espécie de ordenamento para o conhecimento. Leia, recita, decore comigo. Né?
Então, se as pessoas hoje em dia eles querem entender o valor da oralidade, eu teria uma só palavra, se não duas, para essa pessoa entender o valor da oralidade. Fake news. Perfeito. A palavra fake news, ela mostra o quanto a escrita ela é problemática. Se não fosse, não teríamos problemas com fake news. É porque ela é problemática, a escrita. Que colocação perfeita. Então, a oralidade, ela tem credibilidade também. Porque do mesmo jeito que a fake news, ela não tem credibilidade, isso significa, então, que a escrita não tem credibilidade, tá certo? Então, ou pelo menos não em 100% como queriam. Exatamente. Não 100%. Então, a oralidade, ela tem credibilidade. Acontece que o critério de você definir a credibilidade da oralidade é esse critério que escapa ao Ocidente. E talvez a percepção das pessoas seja de que a oralidade é mais suscetível, mais maleável. Pois é. Para Quando não ser é. usada para manipulação. Quando, na verdade, o Cher acabou de evidenciar para nós aqui exatamente o oposto. É O oposto. Não é A palavra escrita é tão maleável ao ponto de ser usada como instrumento de manipulação. Exatamente. Para a criação de mentiras, porque Sim. fake news nada mais é do que mentira. E mentira. Correto? E Exatamente. aí você falou a palavra certa, a mentira. E dentro do sistema dos grandes homens, porque essa expressão grande homem na África, você não vai ter essa expressão designado a você assim, do nada. Não. Para você ser chamado de grande homem, você tem que ser uma pessoa que está em harmonia completa com você mesmo, a ponto de você não fazer uso da mentira. Não interessa a situação, você não mente. Mas isso é para aqueles que têm esse nome de grande homem. Então, nesse corpus de grande homem, você tem pessoas como os sheiks, né? Amadou Ampateba é um deles. Então, não vai achar que pelo fato de uma pessoa da família dele estar envolvido numa situação, então, por isso ele... Não. Ele vai ficar firme com a verdade. Porque a verdade, no fundo, é a verdade que é a oralidade. Quando a gente fala oralidade, a gente poderia ter trocado pela palavra verdade. Então, é importante que hoje em dia as pessoas se ligam sobre esse aspecto. É muito importante. Quando você fala oralidade, você está falando verdade. Você não está se referindo a mentira. Não. Pelo menos dentro da tradição africana. Por isso, quando o Islã chega, quer dizer, quando o Islã aparece na sua última forma, aí ele traz o Alcorão. Ele traz o Alcorão. E o Alcorão, ele é pura verdade. Tanto é que ele desafiou a humanidade inteira até hoje. Sim. E esse desafio está aí. Permanece. Não é? Então, isso a gente pode colocar como elementos para fazer esse alinhamento entre oralidade e escrita. Então, tem que tomar os cuidados para você não cair numa espécie de injustiça contra o sistema oral. Né? Que eu toco sobre esse dilema entre oralidade e escrita no próprio livro também. Né? Que eu trago esse debate que houve lá na África entre os intelectuais da época, entre oralidade e escrita. Né? Então, é um assunto bastante interessante. Perfeito. Irmãos, a obra de Cheikh Amadou Hampâté-Bâ desafia o homem ocidental a pensar o ser antes do ter. Exato. Exatamente. Isso é uma mudança de perspectiva muitíssimo grande. Especialmente hoje, com tantos dilemas e desafios políticos e sociais no Ocidente. Qual a importância desta mensagem? Para nós, ela inaugura, ou melhor, ela revigora uma busca do ser por ele mesmo, a totalidade do ser integrado, né, irmanado com a natureza, irmanado entre outras pessoas, mas sobretudo com a natureza, e essa comunhão plena com o sagrado.
né? Nós aqui, como Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas com esse sagrado que nos cria, nos concebe e nos compromete com a vida na sua totalidade. Então é uma chamada de atenção, né? Nós vemos hoje um mundo muito dividido, com muitas rupturas. Consequentemente, o homem está dividido em si mesmo. Então ele está todo fragmentado. Um ser fragmentado, ele tem muita dificuldade em entender essa unidade na diversidade. Então ele vê o diverso como inimigo, como adversário. Ele não vê como potência que estabelece a comunhão entre tudo e todos. Eu acho que essa é a grande chave. Então, Ahmadou Pateba, ele reforça aquilo que nós aprendemos dentro do Corão Sagrado, mas ele reforça algo que está lá no mais profundo dos seres humanos. E aí é o que o nosso querido irmão Abua nos traz quando fala dessa religião da origem, né? Dessa espiritualidade de origem. Então a gente fala do século VII, não, mas essa espiritualidade de origem. E que quando a gente vai a essa África mais profunda, ela está ali. Então, Ahmadou Pateba, ele espelha tudo isso, ele transmite tudo isso. Ele traz num momento da história, né, muito forte ainda, de muita destruição colonial no continente africano, ele está falando em diálogo, ele está falando em paz, ou seja, afirmando o salam, né, afirmando a paz. Né, afirmando a necessidade que, por mais dificuldades e diferenças que tenhamos, nós fazemos parte de um todo e que estabelece uma unidade. Somos grande irmãs, família humana. Somos irmãs e irmãos. Não há como. Não tem como num lugar, né, morrendo pessoas, o outro estar bem. Não, se um está ruim, então estão todos mal. Sim. O mundo está em desequilíbrio. Como corpo. É um corpo. Exatamente. É um corpo. Não existe... não está bem se seu fígado não está bem. Não. A salvação, se ela existe, é para todos. Todos têm que poder fazer parte dessa comunhão, em plenitude. Então, Ahmadou Pateba, ele reforça isso. Então, é o ser, o ter. Para que ter? Nós já temos tudo. A misericórdia de Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dá o ar, nos dá água. E especialmente hoje, em 2024, nós solucionamos questões que impediam uma pessoa de completar 70 anos. Exatamente. Que hoje a vida, embora todas essas agruras, diferenças, dilemas, obstáculos, a vida é melhor. Sim. Se você, antes da penicilina, se você machucasse a perna, talvez te amputassem a perna. Exatamente. A perspectiva, você falou muito bem, de 70 anos, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, assim, hoje, muito provavelmente, teríamos, pela primeira vez na história da humanidade, condição plena de alimentar a todos, isso, vestir a todos, fazer com que todos comam de forma saudável, que comam bem, que tenham um abrigo, que tenham educação. Chegamos nesse, mas não conseguimos de fato implementar isso, e na contramão dessa possibilidade nós temos o acúmulo de bilionários endeusados por milhões de pessoas pobres ao redor do mundo e em detrimento de bilhões de pessoas muitíssimo pobres, sem saneamento básico. Exatamente. E sem as condições mínimas para uma vida decente. Isso é muito injusto com a dádiva da vida. Com a dádiva da vida. É diabólico. Então, se o diabo é o que divide, diabo é o que divide, isso é diabólico. Esse é um plano de morte. Entendeu? Quem estabelece esse mecanismo de localização e afirmação de poder é um plano de morte. O termo necropolítica também é de um pensador africano, né? Achille Mbembe. Achille Mbembe. Camaronês. Para voltar sobre essa questão do ter e do ser, mais uma vez, a sociedade tradicional africana, ela, como o professor Antônio estava colocando, né, a sociedade africana, ela, em primeiro lugar, se preocupa pelo ser. Ela não se preocupa pelo ter. Isso você consegue entender com duas palavras. A palavra classe social é uma palavra da Europa. Entendeu? Que interessante. Mas a palavra casta social, ela é da tradição africana.
Na verdade, com essa palavra, você está diante dos antepassados mais longínquos dos brasileiros a nível da África. Todos eles que vieram para cá, mesmo forçados por essa situação que nós sabemos, todos eles são oriundos de castas sociais. Acontece que a casta não pensa como a classe social. Aí que está a diferença. A classe social, ela pensa na posse. Né? Ele é burguês, ele quer virar marquês. Vai fazer de tudo para isso. A casta social é diferente. Você nasce nobre, de uma casta nobre, você nasce ferreiro, você nasce caçador, você nasce pescador. Você nasce jelly. Teceleiro, jelly, entende? Domã, somã. Mas isso não interfere, em hipótese alguma, na sua capacidade de enriquecer. Você pode ser nobre na tradição africana, você pode ser nobre e pobre. Como você pode ser uma pessoa pobre e de casta inferior? Então, é importante que seja muito bem esclarecido essa questão de casta social e de classe social, porque aqui no Brasil, essas duas mentes foram elas que se cruzaram aqui no Brasil. Porque a mente indígena e africana, ela é de casta social. Mas a mente portuguesa, ela é de classe social. Então, as duas mentes vão se cruzar aqui no Brasil. Eu falo sobre isso no próprio livro também, né? Para explicar algumas questões. Mas a questão do ser, definitivamente, é ela que está, hoje em dia, que está faltando. O que eu gosto bastante nesse projeto que é o Salam Aleikum Podcast é que ele me dá oportunidade, e eu agradeço a Deus por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, na sua infinita misericórdia, me dá muita oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e de contribuição inigualável no campo da intelectualidade, da literatura, e hoje eu percebo assim que eu tô com duas pessoas diante de mim que tem um conteúdo riquíssimo para compartilhar. Eu quero novamente reforçar meus agradecimentos para vocês, porque esse episódio, assim, ele tá rico em termos de conteúdo e obviamente, isso é resultado da presença de vocês aqui, da generosidade de terem aceitado o convite. Vou falar um pouquinho do livro. Esse livro que é... Você tá gostando desse conteúdo, Habib? Novamente vou reforçar. Se você gosta desse conteúdo, gostaria de apoiar este projeto, há várias formas de você fazer isso. Uma delas é você se engajando nas nossas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos, mostrando para amigos e familiares, certo? Assinando nosso canal no YouTube, certo? Essa é uma forma de ajudar o programa a se engajar, aumentar o lastro de alcance, correto? E também você pode contribuir materialmente, financeiramente, com o Pix que aparece diversas vezes aqui, fica fixado na sua tela. Desse modo, você pode contribuir com recursos financeiros para que a gente continue produzindo conteúdo de alta qualidade e entregando para você, certo? Salam Aleikum Podcast, Yala Habib, vamos falar de Jornadas com Amadou Hampâté Bâ, esse livro cuja editora é um projeto de um grande amigo meu, figura que eu prezo bastante, me conhece de longa data, Marciano Ventura, a quem saúdo, tá aí nos estúdios do Salam Aleikum, trouxe o filhote. Grande Marciano. Parabéns pelo trabalho, bom desempenho realizado até aqui, certo? E Círculo Contínuo, correto, professor? Editora, né? Editora que já lançou diversos títulos aí, a gente vai ter oportunidade de bater um papo com o Marciano mais para frente também, para ele falar um pouquinho da linha editorial, qual é a visão, né, da editora, trabalho incrível. Trabalho realmente incrível. A gente vai falar também de como as pessoas podem adquirir o exemplar. De vez em quando a gente está jogando aqui na tela para vocês se ligarem, acompanhem aí as nossas redes, que a gente vai dando os caminhos para você chegar nessas referências aí, certo? Na continuidade, o que vocês gostariam de comentar? Um livro em parceria? Sim.
né? Também coroa, de certa forma, a amizade de vocês, que é antiga. Mas não é à toa que ele tenha sido feito em parceria. E o fato de ter sido duas pessoas para escrever, isso já mostra a dimensão do próprio Cheikh Amadou Hampâté, né? Poderia ter sido uma pessoa a mostrar o Amadou Hampâté, né, para o público brasileiro, mas foi necessário duas mentes, né, para apresentar o Amadou Hampâté para o público brasileiro. Isso já mostra a dimensão intelectual do Cheikh Amadou Hampâté. E em se falar mais uma vez sobre a religião, né, a questão do Islã, se você quer um Islã da paz, da palavra paz mesmo, no dia a dia, isso você consegue também ver isso dentro do continente africano, né, na parte oeste, aonde você se depara com famílias. Dentro da mesma família você tem pessoas muçulmanas, pessoas evangélicas, católicas, budistas, na mesma família. Na mesma família. Então, não tem uma interferência, vamos dizer assim, no dia a dia. Mas isso muito por conta dessa questão de um Islã que preza, antes de mais nada, a vida. O próprio Alcorão é fantástico sobre isso. Você tira uma vida, é como se você tivesse matado toda a humanidade. Você salva uma vida, você salvar toda a humanidade. Você salvou toda a humanidade. Acho que essa fala que o Sheikh traz é importante também para dar conta da abrangência do Islã no que diz respeito à vida. Isso. Porque, por exemplo, esse versículo trata da vida humana. No entanto, o Islã e os muçulmanos têm um dever de proteger meio ambiente, sim, vida animal, vida vegetal. E essa compreensão que o irmão trouxe também, ela é muito bonita porque ela dá conta de falar do Islã, que é o Deus que é Alá, que é o cosmos, Alá que é o tempo, sim, Alá que não tem uma face, Alá que não é negro, Alá que não é branco, Alá que não é homem, Alá que não é mulher. Exatamente isso. Mas é muito importante isso que você está dizendo, porque quando você fala da revolta dos malês, é para dizer para o público brasileiro nunca esquecer, nunca dos nunca, como diz o Machado de Assis, nunca dos nunca, eles devem esquecer que essa revolta dos malês, ela foi liderada, foi feita por pessoas africanas letradas no Alcorão. Mas toma cuidado, se ele for letrado no Alcorão, então ele sabe muito bem da questão do Jesus, alayhi salam. Ele sabe muito bem que Jesus não é Deus. Ele sabe muito bem que Jesus é um enviado, um mensageiro de Deus. Então, você está falando de pessoas extremamente letradas dentro daquilo que pode ser considerado hoje como a interreligiosidade, né? A única coisa que não passava para eles era justamente a questão da escravidão, que é uma coisa que é recusada pelo texto sagrado, o Alcorão. Porque se a Bíblia, ela de uma certa forma dá uma certa permissividade para a escravidão, o que está dentro do texto bíblico, não estou inventando nada, no Alcorão é completamente diferente. Acho muito importante o irmão frisar, reforçar isso para a nossa audiência brasileira. É correto a gente afirmar que o Islã proibiu a escravidão. Sim. As 3 religiões abraâmicas, o Islã é aquela que proíbe a escravidão, correto, Thiago? Correto. Proíbe a escravidão, garante direitos às mulheres muito antes de o Ocidente começar a discutir isso, falar sobre isso. A questão ambiental, que você tocou muito bem, né, irmão? Tá tudo lá. Eu queria aproveitar, pensando nessa perspectiva do livro, o próprio nome Jornadas com Amadou Hampâté é um convite que nós estamos fazendo para as pessoas caminharem um pouco conosco. Exatamente. Falando sobre essas coisas.
né? O livro fala disso, né? Esse Diálogos África-Brasil, quantas potências que nós temos ainda nesse encontro, no qual uma das grandes chaves é essa questão do Islã, já que o Sheikh Ahmadou Pateba era muçulmano, o quanto de conhecimento que nós podemos e devemos acessar, tal como o Alcorão nos estimula, nos incentiva. Então, nessas jornadas é um convite. Esse projeto ele nasceu junto à ETC Produtora, né? Minha querida irmã Elaine, meu querido irmão Marquinhos, que está por aí também nos assistindo. E foi um convite a partir de uma proposta de encaminhamento dessa ideia para um PROAC. E foi aprovado. E aí, quando surge, né, um primeiro momento dessa nossa conversa, o que nós vamos falar? A ideia era traduzir Kaidará. Aliás, traduzir não, publicar o Kaidará, que já estava traduzido, que é uma das grandes obras iniciáticas do mestre Ahmadou Pateba. Porém, ainda como tinha alguns detalhes de direitos autorais a serem vistos, nós decidimos por bem, vamos fazer um livro em 2 partes. Isso. Na primeira parte, um brasileiro falando, apresentando esse grande mestre africano e as suas possibilidades, potencialidades para a educação nessa perspectiva mais ampliada, né? Então não é só a educação escolar, mas também a educação escolar, muitos chamam de educação formal, mas também outras esferas, sobretudo dialogando com as nossas esferas do universo cultural afro-brasileiro, muito presentes. Essa primeira parte nós chamamos Boca de Mestre e Ouvido de Aprendiz, cumprindo bem os princípios da tradição oral e uma expressão muito comum dentro do universo cultural afro-brasileiro. A segunda parte nós chamamos de Raspando o Fundo da Cuia, que dentro do universo iniciático, também das religiões de matriz africana, tem a ideia de que agora sim vamos entrar num aprofundamento, aonde o irmão Sheikh Abua, ele aprofunda um pouquinho nesses textos trazidos por Ahmadou Pateba, num diálogo com um texto emblemático brasileiro, né? Que é o Macunaíma, que normalmente é lido de uma forma muito atípica e para rir, né? E ele convida a não folclórica, ler, né? meio folclórica, a não ler Macunaíma com essa perspectiva. Então ele traz para a perspectiva da tradição oral, tal como apresentada por Ahmadou Pateba, para identificar no texto, né, outros elementos que nós normalmente não percebemos, mas porque lemos com uma perspectiva crítica do olhar ocidental. Então, o livro em síntese é isso. No prefácio, nós temos aí a participação do professor Acácio, que hoje é o atual, né, presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Referência, né? Grande abraço. Isso, um grande irmão, um grande amigo, Grande que abraço. fez um trabalho de campo no continente africano, mais especificamente na Costa do Marfim, e lá conheceu o irmão Abua. Então, antes do irmão Abua vir estudar aqui no Brasil. Sim. E o Acácio também é um grande conhecido há mais de 30 anos, né, que a gente se conhece também fora do ambiente acadêmico. Então esse é o autor do nosso prefácio. E o pós-fácio foi feito por um outro irmão africano, que é o Basilélio Malomalo, que é do Congo, que hoje é professor da Unilab, que é um amigo em comum. Grande professor Basilele. Que é uma referência também. E aí é interessante essa ideia dos diálogos, porque ele está entre nós, um brasileiro e um marfinense, mas também está entre o prefácio e o pós-fácio, entre um brasileiro e um congolês. Né? Então é interessante essa potência e que nós atribuímos isso, primeiramente, óbvio, né, a Allah Subhanahu wa Ta'ala, por sua misericórdia de permitir esse encontro, e a um grande Sheikh, né, da Diarra Modibo, o Grã-Papá, que foi o responsável pelo nosso encontro espiritual. Nos encontramos no Magatuba, aqui no Brasil, em São Paulo. Foi Magatuba de 2015, né? 2014. 2014, eu acho que foi. 2015. 2015. Para quem não sabe, Magatubá é uma festa religiosa senegalense. É uma experiência muito bonita participar. Eu participei a primeira vez ano passado. Convido todo mundo, porque você é muito bem recebido, você é muito bem tratado. A festa é bonita, é uma oportunidade para a gente conhecer a cultura
senegalense. É muito bonita a forma da manifestação da fé deles. O jeito que eles praticam o Islã. O Zikr, né? O Zikr, né? Que fica cantando. Aquele lá no Magatubá, se você nunca foi servido por um ministro, se você nunca foi servido por um chefe, o Magatubá é essa ocasião que você vai ter. Porque o que menos interessa para as pessoas durante o Magatubá é o ego. É verdade. Ele não existe. E você só sai com fome se não tiver boca. É verdade. O tempo todo você é servido. Eu me lembro nessa ocasião como você é muito bem tratado. Foi no independente Magatubá, de quem seja. Se encontrou. Uma ocasião bastante especial. Eu tinha o contato com a obra do irmão. Boa. Enquanto eu estava na qualificação do mestrado, professor Acácio. Mas ainda não o conhecia pessoalmente? Não conhecia pessoalmente. Aí eu tive o contato com o texto dele, entregue para mim pelo irmão Acácio, né, que estava na banca. Aí o Acácio chegou com um calhamaço de coisa. Falei, nossa, será que eu vou ter que mudar tudo isso na dissertação? Em francês? Não, era o texto dele. Não, estava em português, porque ele defendeu na USP. Aí era o texto dele com as anotações do Acácio. Fica com isso aqui. Aí ele entrou na minha dissertação, né? E ali a minha referência de nome, Abu Kumasi Coffee Blaze. Aí um outro amigo em comum, Silas César, né, que morava na época em Piracicaba, eu moro em Piracicaba, né, no interior aqui de São Paulo, ele falava, poxa, você precisa vir para São Paulo, porque eu já estudava o Islã, né, há muito tempo procurando esse Islã da África também, né, no continente africano. E aí já era interesse de estar indo para São Paulo numa dessas ocasiões para me encontrar com a comunidade Muride e a comunidade Tidjani. Só que aí veio o Silas me falando, né, que ia ter um grande encontro, ele não sabia dizer exatamente o nome, mas que eu precisava conhecer um amigo dele, né, que ele não sabia nunca, ele tinha dificuldade de dizer qual é o nome desse amigo. É igual o irmão Shabazz, né, conhecido por vários nomes. Não, porque ele chamam assim, mas é assim, mas ele não lembrava. Fato é, eu conheci o Abua. Até então eu não sabia que era a mesma pessoa. Quando chego em São Paulo, aí que ele me apresenta e conversamos, Mohamed Yassin. Mohamed Yassin, não, mas eu defendi o meu doutorado na USP, não sei o quê. Falei, não, você é o Abua? Foi assim que a gente se encontrou fisicamente. E de lá para cá, esse laço ele nos perdeu. Então a gente fala, nós somos amigos e irmãos, que a diáspora não separou e, muito pelo contrário, fez reencontrar. Vocês acabaram por criar uma atmosfera de trabalho, celebração à intelectualidade de um grande professor da grande família humana, Cheikh Ahmadou Pateba, e fizeram isso dentro de toda uma estrutura, acredito, de afeição e amizade. Sim, e fraternidade muçulmana. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu consegui ler algumas passagens do livro e eu acabei por analisar que ele tem uma linguagem que eu considerei muito fluida. Acredito que uma preocupação de vocês foi transmitir isso para realmente o maior número de pessoas possível, não apenas para os círculos acadêmicos, muitas vezes estão sectários e apartados do restante da sociedade, né? O saber, ele infelizmente foi elitizado, porque também é uma ferramenta de controle que pode ser uma ferramenta de libertação. Exatamente. Se difundido, estimulado. E há motivos bastante fortes para imaginarmos que os grandes poderosos da Terra, os poderosos humanos, não queiram que as pessoas tomem para si essa iniciativa de buscar o conhecimento e de democratizá-lo, sobretudo. Sim, concordo plenamente. Tanto é que essa questão até do Islã, se você pegar aquela parte minha aí dentro do livro, eu tentei mostrar que o Mário de Andrade, que é um escritor grande referência aqui no Brasil, tentei mostrar que
nós vamos nos aproveitar muito melhor da obra dele se nós começamos a ler a partir de um olhar africano, que é uma coisa que até então não foi feita. Até então, você não lê Macunaíma a partir do critério tradicional, né, da oralidade africana. Acontece que todo leitor, qualquer pessoa que lê Macunaíma, de modo geral, 80%, eles vão dizer que a impressão que eles têm é que não dá para aprender com esse personagem. Não dá para você tirar algo de bom com esse personagem. Já com a perspectiva africana, muda tudo. Por que mudou? Mudou porque você partiu de um lugar que é da África, aonde você consegue entender que você tem que tomar cuidado com a camada de comicidade que está espalhada no texto. Não é porque o texto está fazendo rir que você deve esquecer o mais importante da trama, né? E aí o Amadou Hampâté-Bâ, ele é claríssimo sobre esse aspecto. Então eu parti do Amadou Hampâté-Bâ, da grande obra dele que chama Kaidará. Kaidará, a gente tem que dizer, por sinal, que o Kaidará, ele tem uma ligação também com o próprio Islã. Porque já tem estudos que mostram que Kaidará deve ser, ou pode ser, o Seydina Khidr. Aquele lá do Alcorão, aquele lá que se torna mestre do Seydina Musa, o Moisés, né? Então, Kaidará, ele é uma grande obra, um conto iniciático, que na verdade na África ele é um conto de 90 páginas. 90 páginas, não mais que isso. Mas ele se estuda apenas na universidade, em faculdade de filosofia. Aí que você estuda o Kaidará. Então eu utilizei o Kaidará para trazer luzes sobre o Macunaíma, para mostrar que é uma obra que até hoje estava sendo lida de uma forma ainda que faltam bastante coisas. Aí quando você lê com o olhar da tradição africana, da oralidade, muda tudo. Essa questão da identidade brasileira, do brasileiro correr atrás da identidade dele, do brasileiro correr atrás de um mito fundador do brasileiro, porque foi isso que moveu o Mário de Andrade, correr atrás de um mito fundador, porque veja bem, o Portugal, Espanha, França, Alemanha, todos eles têm um mito fundador deles. Qual seria o mito fundador do brasileiro? Qual seria? Então, se o brasileiro quer discutir, conversar de igual para igual com qualquer intelectual da face da terra, em primeiro lugar, ele mesmo tem que apresentar o mito fundador dele. Então, foi aí que o Mário de Andrade vai atrás do Macunaíma. Só que aí, como esse mito fundador vai fazer sentido para você, se você já acredita que ele é sem nenhum caráter, como diz o título. Ah, sim. O título diz que é um herói sem nenhum caráter. Então você deve começar já a duvidar do título. Quer dizer, você só vai duvidar do título se você se posicionar a partir da oralidade, da cultura oral. Aí sim, você começa a aprender muito mais com a obra. E tomar cuidado com tudo aquilo que você vai ler dentro de Macunaíma, porque na verdade é para você fazer o contrário. Mas isso, a crítica brasileira, de modo geral, ela enveredou pelo caminho da Europa. Eles passaram a ler isso como se fosse dentro do sistema ocidental. E aí então a obra ficou, né, nessa perplexidade e tudo mais e tal. Então eu trago aqui no livro uma forma de se beneficiar muito mais do Macunaíma do que se imaginava até então. Ou seja, perderam uma oportunidade de vislumbrar uma nova perspectiva, né? Sim, exatamente. Exatamente. Perfeito. Irmão, você pode explicar para nossa audiência, fazer a gentileza de explanar sobre o que é, na verdade, um jelly? Jelly. Jelly. Jelly é aquilo que hoje
se convencionou chamar de griot, né? Que é uma palavra de origem francesa, né? Exatamente. Eu busco evitar, porque eu acho que fica mais coerente falar Djeli. Djeli. Quando você vai ler a obra do Djibril Tamsinian, ele, que é Sundiata ou a Epopeia Mandinga, ele começa assim: c'est moi, Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kidjan Kouyaté, maître dans l'art de parler. Quando ele começa assim, ele já se apresenta na obra. Já se apresenta como Djeli Mamadou Kouyaté. A própria palavra Djeli é o sobrenome dele. Então, não é apenas uma profissão. É uma linhagem. Obrigado. Uma linhagem. Djeli Mamadou Kouyaté. Então, os Kouyaté, por exemplo, eles têm essa prerrogativa de ser Djeli. E a palavra Djeli tem a ver com sangue. O sangue que dá a vida. Bambará, né? Bambara. É uma palavra bambara. Bambará. Né? Porque sem o sangue, o ser humano não vive. Então, sem o Djeli, a comunidade não vive. Perfeito. É o narrador das histórias daquele povo, daquele lugar. E o daquelas mantenedor pessoas. dessas E o tradições. Por isso ele também não pode trair a palavra, ele não pode mentir. É um compromisso. É um compromisso. E não qualquer um dos compromissos, não. É um grande compromisso. Não é brincadeira. É definitivamente importante que as pessoas entendam que não é qualquer um que se diz griot, não é qualquer um que se diz Djeli. Muito menos Djeli. Né? E pouco se sabe, mas na verdade, dentro da estrutura social lá, você tem inúmeras, como dizer para você, inúmeras facetas, inúmeras questões, assim, que pode parecer banais para nós, mas na verdade lá, entre eles, é muito importante. Entende? O Djeli tem coisas que ele não pode fazer. Acabamos de falar da questão da mentira. Tá certo? Mas tem outras coisas. Não é só a questão de não coincidir com a verdade. Tem outras coisas também que ele pode fazer, que ele não pode se portar, situações que ele não pode se comprometer, um monte de coisas. Mas isso escapa um pouco aos olhos do Ocidente. Né? Então, só se convencionou falar de griot. Tudo bem, mas é importante avançar para a palavra Djeli, que você adotou. Eu indicaria para as pessoas que quiserem até poder ter um contato um pouco desse universo, o próprio Amadou Ampateba apresenta o Djeli e o Domá no texto Tradição Viva. Esse texto está lá, já falei aqui, né, no primeiro volume, e está disponível na internet. Gratuito. Então lá ele traz qual é o papel dessa pessoa e a função que ela tem dentro das comunidades, da sociedade africana. É importante também dizer o quanto que isso que o Cheikh Abua está trazendo ele é significativo quando a gente relaciona com o Islã. Se o Djeli tem o comprometimento com a verdade, e é uma tradição originária da África, daquela primeira África que a gente havia falado, quando o Islã chega, aquele que recita o Corão, ele não pode falar bobagens, ele tem que ser firme, ele está falando a palavra de Deus. Tem que ser criterioso. Ele tem que ser criterioso. É a mesma coisa, está na mesma noção de valor. Então, quando a gente pega isso, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Né? São mantenedores da palavra sagrada, da palavra da vida, daquela palavra que edifica o outro, que constrói o outro e, consequentemente, a si mesmo. Ou seja, é uma noção que dá uma altíssima importância ao valor da palavra. Porque a palavra é sagrada. Exatamente. Ela é sagrada porque ela está ligada à espiritualidade. A palavra, ela não se usa em vão. Se você observar, você vai ver que muitos problemas que o ser humano tem, hoje, todos os especialistas vão dizer que é decorrente da comunicação. Tá certo? A palavra comunicação, o que é? Não é a palavra. É a palavra. Oui. É a palavra
que é capaz de trazer a guerra. A palavra é capaz de trazer a paz. Depende da forma como você vai usar ela. Isso vai determinar o caminho. Ou seja, a própria palavra passa a ser uma ferramenta, mas da qual você tem que tomar muito cuidado ao manuseio. Exige uma alta responsabilidade também. Uma grande A responsabilidade. disciplina da palavra. A disciplina Perfeito. da palavra. Tanto é que na minha etnia, que é a etnia Ani, por exemplo, o provérbio ele é usado para resolver problemas de família, para resolver problemas de comunidade, problemas de aldeias, problemas de regiões. O provérbio. Veja bem, quem é habilitado a fazer uso do provérbio numa cerimônia dessa, ele passa por uma iniciação de 7 anos para poder fazer uso dos provérbios. Ou seja, a gente não está falando de pouca coisa. Então, mas por quê? Porque a palavra ela tem um grande poder. Quando Amadou Pateba coloca no Tradição Viva a ligação da palavra com a espiritualidade, é porque se uma pessoa se chama Marcelo, assim que você pronunciar esse nome Marcelo, essa pessoa dentro de 1000, apenas ela vai virar as costas. Em nome de quê ela virar as costas? Em nome de quê? Você percebe? Então, ela tem algo de muito mais poderoso do que simplesmente mágico. E aí ele vai trazer a questão do som, né? Do pensamento, o pensamento, o som e a palavra. É a palavra que vai materializar, então, esse pensamento. Se eu disser agora, nesse instante, se eu falar de um carro BMW, nesse mesmo instante, todos os ouvintes, você, todo mundo, já está com a mente uma foto, uma imagem da BMW. O mesmo acontece se você usar um palavrão. O mesmo acontece se você usar um palavrão. Então, quando nós tomamos o devido cuidado para sequer fazer uso de palavrão, não é à toa que um Djeli nunca vai usar palavrão. Não é simplesmente porque ele quer. Não. É porque é real. É real. Pode materializar situações. Nós falamos hoje. Porque a palavra já é uma forma material de existir, né? Isso. A palavra faz a água vibrar. Exatamente. O som é vibração, Nós, a palavra é emitida. Nós no Islã não aprendemos, né? Bismillah, para começar Verdade. qualquer coisa. Verdade. Né? Então, pedindo essas bênçãos. E é a palavra anunciada para o outro e para si mesmo, né? Para que abençoe as nossas práticas e as outras palavras que virão. Né? Quando você fala do pensamento positivo, mas você está falando justamente da palavra. Porque você vai ficar rodeado de energia negativa no momento que você vai começar a expressar pensamentos negativos. Esses pensamentos, eles vão se verbalizar. Então, quanto mais você vai fazer uso da palavra positiva, da palavra que não está contaminada com imagem negativa, maior chance de você direcionar energias positivas para você. A oralidade também é uma forma de você exercitar e manter a memória e transportar através do tempo imagens, isso. acontecimentos, fatos, Sim. repletos de cores, de nuances. Então, isso exige um esforço bastante grande e, como no caso dos Djeli, uma educação que começa, acredito, muito precocemente, né? Não precocemente, mas numa fase muito incipiente da vida, né? Na infância. Isso. A informação que eu tenho até então é que eles são preparados desde sempre Sim. para se tornarem essas pessoas Sim. da alta responsabilidade da palavra sagrada. Muito cedo. Acontece que, como o Sheikh Amadou Pateba coloca, é uma formação na qual nós temos que entender que tudo é utilizado para a formação, para a iniciação.
até as brincadeiras. Então, a criança, ela está mobilizada, né, através de tudo aquilo que ela for fazer, desde até a infância dela, até a adolescência, quando no caso do Gili, ela está mobilizada completamente para ela ter uma memória que possa ser, ao mesmo tempo, maleável, flexível e capaz de reter tudo aquilo que ela precisar. Então, desde as técnicas de repetição, técnicas de rimas, técnicas de troca de tom de voz, técnica de você apelar para o céu ou para aquela árvore, para gravar uma imagem, uma memória imagética, tudo isso é utilizado. E é isso que o Sheikh Ahmadou Bamba demonstra. Se você lê o Amkulel, você vai ficar sem o que dizer. O Amkulel, muita gente é capaz de ler esse livro em 3, 4 dias no máximo. Mas são muitas páginas. Mas por quê? Porque não só o texto é fluido, né? A narrativa é muito fluida, tá? Mas ele escreve com uma rica, né? A gente fala oralitura ou oratura. Exatamente. Ele consegue trazer para a textualidade, para a escrita, esse universo de imagens, né, que é comum à memória e à oralidade. Porque não tem oralidade sem memória, é exatamente isso. Ele traz detalhes que podem surpreender o próprio leitor, sabe? Como que ele consegue decorar tudo aquilo ali? Mas aí ele vai falar também que a própria escola corânica também ela utiliza esse sistema. É outro, exatamente, é outra ferramenta. Mais um campo de total encontro. Então, das poucas suras que eu tenho conseguido decorar, obviamente nas mais curtas. Não, mas as mais curtas também são as mais poderosas. É verdade. E o sistema que eu utilizei, eu não sou fluente em árabe, estou bastante distante de ser fluente em árabe, embora conviva bastante com árabes, eu não tenho todas as flexões e inflexões que é necessário se fazer para se pronunciar alguns fonemas em árabe que são estranhos para nós que somos latinizados, que geram estranheza e exigem um certo treino. Cultural, né? É cultural, exato. E exige um treino que eu ainda não me dediquei o suficiente para poder falar de forma fluente. No entanto, o sistema que eu utilizei para aprender Bismillah Rahman Rahim, Kul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Talvez, dependendo da tipografia, da caligrafia, se colocar essa sura na minha frente, eu não vou saber se está escrito a sura al-Ikhlas ou é proibido estacionar. Mas está aqui. Na mente, memorizado. Tá no coração, Kaaba do coração. Mas isso foi justamente os dois elementos que foram conclamados para a perpetuação do Alcorão, que é a memória e a escrita. Né? A memória porque foi gravado dentro do coração do mestre, né? Rasul alayhi salam, o profeta, né? E ele só repetiu aquilo que o arcanjo Jibril alayhi salam havia ditado para ele, repetiu para aqueles que sabiam escrever e conferiu junto com eles o que foi o escrito. Irmão agora me fez suscitar um aspecto aqui bastante importante também, que tem a ver com oralidade, Islã. O profeta era iletrado, sallallahu alaihi wasallam. Sim. Boa lembrança. Já que estamos aqui ao vivo, né? Seguinte, ele era iletrado, mas não iletrado no sentido de iletrado, sabe? Se você for pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que não há possibilidade de dizer que essa obra é humana. Eu sou da área de literatura, então vamos lá. Você tem um texto dentro do Alcorão, que é a surata número 19, Mariama,
que é de mais de 100 versículos. Mas você tem que entender que você vai ter rimas, né? De mais de 100 rimas, quase que iguais. 100 rimas. Isso, na perspectiva humana, é quase impossível. E mais, não se trata de você fazer rima para fazer rima, não. O texto é extremamente coerente dentro das questões de história, geografia, filosofia e por aí vai. 2, vou mais longe, para demonstrar que esse livro não é humano. Por quê? O alfabeto árabe, ele é de 28 letras, certo? As 28 letras estão aqui, nas 28 falanges que nós temos aqui, os 28 ossos das mãos, mas isso é outro debate. Aí, 28 letras, mas você conhece a Fátia. Sim. Você sabia recitar a Fátia. Sim. Agora, se disser para você que a Fátia foi escrita com 21 letras no total, de 28, foram 21 letras que Deus utilizou para elaborar a Fátia. Está faltando quanto? 7. Agora, se disser para você que as 7 letras que estão em falta, você vai encontrar as 7 letras na mesma ordem do próprio alfabeto árabe, na mesma ordem, você vai encontrar as 7 letras em um outro versículo, 122 da Surata 5. Isso não é humano. Ser humano não é... Você acha que à toa que o Alcorão desafiou tanto os djinns, as entidades invisíveis e os homens para fazer o Alcorão? Não é à toa. É por conta de questões como essas, né? Se eu falar um pouco sobre as 29 suratas, né? que começam com as letras Alif Lam Mim, que são letras do alfabeto, mas o muçulmano sabe que é um versículo que está ali. É como se Deus tivesse jurado em nome da letra A, Z e X. O que significa isso? O que significa? Você não consegue dar um significado definitivo sobre isso. Você precisa fazer retiros espirituais para poder entender. Logo, não é um livro humano. Subhanallah. Esse é o Salam Aleikum Podcast. A audiência que está nos acompanhando sabe que prezamos pela entrega do conteúdo altamente qualitativo. Olha, e para nós aqui participar desse programa está sendo incrível. Primeiro Gratidão, podcast viu? islâmico do Brasil. Acompanha que a gente ainda vai trazer muita gente de relevância, muita gente com as quais poderemos e iremos aprender muitas coisas, certo? Vamos falar um pouquinho mais do livro, que eu quero entrar numa pauta diferente com você daqui a pouco. Isso aqui dá pra gente falar quando a gente estiver também encerrando. No entanto, deixa eu ver aqui, eu queria deixar como que as pessoas podem encontrar o Jornadas com Amadou Ampateba, Diálogos África-Brasil, por Abu Kumasi Kofi Blaise e Antônio Filogênio de Paula Júnior. Como a gente pode encontrar eles? Pela editora, tem um site, né? Tem o site da editora, Ciclo Contínuo, né? A editora Isso mesmo. já chegou até em Sergipe, né? O livro. Eu vou Ele tem pedir pra caminhado Arte bastante. depois colocar pra gente o site da editora, o qual eu irei divulgar aqui. Nós fizemos também alguns lançamentos, né? Começamos aqui pela USP, fizemos Limeira, Campinas e Piracicaba. Aí também pode conseguir também pela ETC Produtora, né? Nesses momentos. Encerramos essa primeira etapa, né? de lançamentos que tem a ver com aquilo que foi planejado e organizado junto ao projeto, né? O PROAC, que é do governo do estado de São Paulo. Importante também acessar, né? Importante. Direitos da população aí, Exatamente. Os editais são muito importantes.
São maneiras de estruturar projetos. Exatamente. Né? A gente sabe os custos que são para fazer um livro, Verdade. As dificuldades que a gente tem. E para nós transformarmos 2 pesquisas acadêmicas, como você disse bem, num livro que fosse mais palatável, acessível, e é esse o nosso interesse mesmo, que esse conhecimento ele possa alcançar diferentes lugares, o apoio de um edital como o PROAC ele é fantástico, porque ele viabiliza que a gente consiga fazer um material com qualidade e que ele esteja ao alcance das pessoas. Nós nos debruçamos, né, nesses textos, tentando torná-lo uma leitura mais fluida possível. Por exemplo, então nós tiramos algumas notas de rodapé, tiramos alguns elementos que são específicos de uma pesquisa acadêmica, mas sem perder o conteúdo do que precisava ser dito e com a densidade que ele precisava. Então, acho que as pessoas vão encontrar aí um material muito gostoso de ser lido e, ao mesmo tempo, provocativo para que leiam outras coisas. Amadou Ampatebá, só para fazer que a ideia também, né? Esse convite para que leiam o nosso livro e que leiam Amadou Ampatebá. Nós temos, até, Shabazz, é interessante dizer, nós fazemos parte de um coletivo chamado Tradição Viva, que é formado por 4 homens e 4 mulheres que se encontraram através de um querido irmão chamado Lucas Scaravelli, professor aqui da Universidade SESI. Ele foi a pessoa que foi fomentando esses nossos encontros. Esse grupo está sendo autorizado a partir de agora pela filha do próprio Amadou Ampatebá, Roquiatou Ampatebá, que vai estar pela primeira vez no Brasil, junto conosco no Congresso Internacional de Estudos Africanos, que se realizará na Universidade Federal de Sergipe. Em novembro, né? Em novembro. E vai passar por 2 dias aqui em São Paulo também. Já estou dando aqui a notícia em primeira mão também para o nosso público. Ela está autorizando a tradução da obra completa do pai em português e ela está direcionando esse trabalho para esse coletivo. Então nós vamos ter muita coisa boa ligada diretamente ao público, né, do Islã. Nós vamos ter pelo menos umas 2 ou 3 obras em que ele trata diretamente do islamismo. Jesus visto por um muçulmano. Jesus visto por um muçulmano, né? Tem também ensinos, aprendizagens de Chernobyl, né? Que é o aprendizado que ele teve com o mestre Sufi. Esse texto é muito então, assim, nós vamos ter coisa boa aí pelos próximos anos, né? Um trabalho grande que a gente tem pela frente, mas com as bênçãos de Allah Subhanahu wa Ta'ala, acho que a gente dá conta nesse grupo e ampliando, né? Também as pessoas que vão auxiliar nesse processo de tradução. O próprio nome do coletivo inspirado no texto. No primeiro texto que todos nós acessamos, né? Bacana, que é o primeiro que chegou dele aqui. É uma pena o Sheikh Amadou Ampatebá não ter sido conhecido no Brasil lá na década de 80. Porque se você vê a produção de Vresca dele, já começa nos anos 60. Aí você só descobre um livro dele traduzido em 2003. Quer dizer, é uma forma de machucar, entre aspas, né? Eu diria, né? A própria comunidade brasileira, afro-brasileira mais ainda. Porque através do Amadou Ampatebá você consegue beber a fonte de uma sabedoria genuinamente africana. Mas aí cortar isso e deixar as pessoas assim pensar coisas que não faz sentido, porque com o Amadou Ampatebá a tradição africana dialoga de igual para igual com as filosofias europeias. E outra, a filosofia europeia bebeu nas águas do Nilo do Egito. Com certeza. Eles foram alunos nossos. Por que todo grego some? Vai lá para a Ásia, vai lá para o Oriente, vai para a África e depois volta cheio de sabedoria. E é interessante, irmão. Essa é a história da filosofia grega, né, irmão? É isso. Mas os antigos gregos, eles escreviam onde eles estiveram. Platão falou onde ele esteve. Sim. Aristóteles escreveu onde ele esteve. Heródoto falou disso também. Então, assim, esse apagamento se dá naquele momento da história. Quando eu começo a construir uma narrativa do ser em detrimento do outro que também é um ser, mas como não ser.
Isso. É interessante que essa tese, exatamente essa frase, ela vai aparecer na tese de doutorado da nossa grande amiga, irmã, Sueli Carneiro. E que foi publicada agora, é uma tese de 2005 na USP, na Faculdade de Educação, mas publicada agora em 2023, então ela está disponível também. Ela fala exatamente isso. Quando esse outro ser humano deixa de ser um ser humano. Né, e vai se construindo essa narrativa que começa lá, Maldição de Cã, alguns documentos papais, bulas papais que vão autorizando a invasão, a dominação e a escravização dessas pessoas que já não são mais vistas como pessoas. É um processo de coisificação do homem. Exatamente. E isso vem depois alcançando o século XIX, século XX, com a eugenia. Né, que é uma palavra que vem do grego, eugenoi, os bem-nascidos, mas se constitui como uma falsa ciência, né, uma pseudociência de afirmação de superioridade e inferioridade das raças, que quando a gente trabalha isso apenas no campo biológico, ela é um absurdo, não existe essa ideia de raças, o que a gente tem é etnia no que concerne ao ser humano. Não dá para pegar o crânio de um ser humano mas ancestral, eles inventaram isso, de medir o tamanho. Se ele era preto, branco ou asiático. Exatamente, mas inventaram essas teorias também, né, em relação a homens e mulheres e a Europa em relação a outros povos. Então é muito interessante quando a gente pega essa gênese e entende essa construção. Então, portanto, eu penso que voltarmos atrás e entendermos aonde essas rupturas começaram a se dar, porque é importante também salientar, dentro da Europa sempre teve pensamento contrário a esse processo. Só que não era mais interessante se ouvir a narrativa contrária. Sim. O interesse do mercado econômico, por isso que a gente fala a gênese do capitalismo também. Que nem o sensacionalismo. Não ia mais voltar atrás. O que interessa é... Mas quando a gente faz esse exercício, nós retomamos lá o princípio do conhecimento. Isso dialoga com o Corão, isso dialoga com o que o Islã está dizendo da humanidade, a sua grande irmandade, que é independente de lugar geográfico, de cultura, mas quanto todos nós somos unificados pela mesma força, mesma potência criadora, e nós como criaturas, e agradecemos essa força. Né? E Amadou Ampateba, então, nos estimula a retomar esse contato. Porque mesmo nesse período colonial, ele está o tempo todo dizendo, mas não virem as costas para a Europa. A Europa tem o que ensinar e nós temos o que partilhar com eles. E nós temos o que dizer para eles também. As narrativas dos nossos povos aqui, nativos do Brasil, os indígenas, a gente fala hoje muito de uma chave afro-indígena muito potente, porque a cosmologia encontrada no continente africano, nesses povos, nessas etnias, ela é muito próxima das cosmologias da matriz indígena. Que reconhecem essa força superior, com diferentes nomes, mas também nesse princípio de unidade. Então, é muito comum, estamos em comum, estamos em comunhão. Eu acho que isso ensina a todas as pessoas, independente de cor da pele, altura, lugar de nascimento, o quanto nós somos próximos, né? O quanto nós somos ligados por laços muito mais potentes do que esses que quiseram nos fragmentar e tentam ainda nos fragmentar. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham da palavra negro? Outro dia eu estava pensando se talvez negro não fosse um nome de conveniência para uma transação comercial, um nome de um commodity. Porque se você tem... Pensando isso com colonização e escravização, obviamente. Sim. Porque você tem um continente diverso em muitos aspectos. Étnicos, culturais, espirituais. E lembrando que a África também não tinha esse desenho geográfico que existe hoje. Isso aconteceu depois da Conferência de Berlim, onde foram divididos os territórios, que explica as linhas retas que cortam formando os Estados-nações africanos como conhecemos hoje. Fizemos uma busca num buscador desses da internet sobre a África
território político, a gente vai ver aquelas demarcações feitas pelos europeus, que muitas vezes desrespeitaram territorialmente e etnicamente populações que viviam naquelas regiões que foram cortadas, separadas, divididas, o que gerou diversos problemas, porque a organização africana ela se dava de outra forma, né? Sim. E uma forma distinta da que o europeu estava tentando forçar o mundo a ser. Isso. Né? Mas, Shabazz, eu diria que dentro dessa, não te interrompendo, não, fica à vontade, mas por gentileza. Pegando o gancho disso que você traz, a palavra negro é o mesmo que a palavra branco. São categorias inventadas. Porque assim, se a gente elas não existem na realidade. Vamos supor mas que a escravização fosse europeia. Por exemplo, vamos trocar de perspectiva. Não, você fala, eles são suecos, eles são italianos, eles são católicos, alguns são protestantes, mas aí você fala, o que é isso? Eu falo, são brancos. Serve para quê? Para carregar peso. Compreende? A categorização... A generalização da diferença, né, num agrupamento que já estava dado como um princípio dominador. Então, quando se inventou branco superior, negro inferior, se inventaram duas categorias. Porém, infelizmente, pelos desdobramentos políticos, históricos, sociológicos, econômicos que chegamos, hoje são categorias difíceis de não serem utilizadas para pensar ações estratégicas de reversão dessa construção. De todos esses danos causados. Porque a partir do momento que os africanos foram agrupados como negros nesse projeto de escravidão moderna, foi nessa condição de negros que eles se reconheceram, aí sim, num lugar incomum de sofrimento e dor. Então, o movimento de negritude na França, né, ele é baseado exatamente nisso. Nós somos de etnias diferentes, lugares diferentes da África, mas o fato é, o Ocidente nos colocou todos no mesmo lugar. É esse lugar, o não ser. E aí que vem o princípio de unidade africana, no pan-africanismo também nos Estados Unidos, quando a gente pensa em Dubois e outros tantos, e aqui no Brasil. Então, a maneira de reorganização da África após essa configuração, né, colonial e escravista, ela se deu, infelizmente, com um discurso inventado, não pelo próprio africano, mas como resposta a esse discurso. É assim que vocês nos veem, eu vou ter que responder a isso. A palavra negritude, depois da Senghor e MCZ, eles diziam que a negritude, c'est la négation de la négation du nègre. Quer dizer, ela é a negação da negação do negro. Você percebe? Na verdade, eles estavam fazendo esse enfrentamento. Lamine Senghor também é uma figura cuja história e intelectualidade também merece ser mais explorada pelo povo brasileiro e, sobretudo, sobre o afro-brasileiro. Né? Ele é o organizador do primeiro volume História Geral da África, é um grande historiador. Né? E ele, nesse primeiro volume, ele dá todas as ferramentas necessárias para se fazer uma metodologia historiográfica para a construção ou para a percepção dessa história da África. E com uma perspectiva africana. Uma perspectiva africana. E a tradição oral não pode faltar. Falando em tradição oral, acho que foi o encaixe perfeito aqui. Você tem uma história, um envolvimento com a cultura hip hop. Queria que, se você pudesse, explanasse um pouquinho sobre o que foi o Manos de Alá. Tem uma repercussão disso entre o meio do qual faço parte. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Muito legal. A minha ligação com hip hop, bom, é geracional, né? Todos nós fomos impactados aí por essa presença, né, da cultura negra norte-americana. Hoje a gente tem mais consciência linguística para falar essa cultura preta, né, que é o black é preto, não é o nigger, no Brasil. Então nós fomos impactados lá pelos bailes e, consequentemente, quando chega o movimento hip hop. Então, em Piracicaba, eu sou um dos
cofundadores da Casa do Hip Hop de Piracicaba. Tive a oportunidade de ajudar a levar para Piracicaba, veio várias vezes aqui em São Paulo, mas em Piracicaba 2 vezes o África Bambata, e aí aproximar essa perspectiva do hip hop, né, que traz essa questão da consciência junto com os outros elementos para dentro das comunidades onde já acontecia, o movimento já acontecia. Em Piracicaba também eu participei de uma etapa já final do Ópera Rap, né? Tinha um espetáculo chamado Boca de Lobo, onde meninos, por isso que foi chamado de ópera, né, juntavam elementos do hip hop junto com essa narrativa vinda do teatro, né? Então, quando saiu o nome Ópera Rap, aquilo foi um boom. E esse espetáculo veio para São Paulo, ficou uma temporada aqui no TBC, né, excursionou para outros lugares do país também e foi bastante impactante. É fruto desse exercício que a gente vai criar lá a Casa do Hip Hop. Muito tempo depois, eu já trabalhando na Secretaria de Cultura do município de Piracicaba, eu tive a oportunidade de levar para apresentar, num desses cenários, né, que a gente tinha, o documentário Os Manos de Alá, falando exatamente do crescimento do Islã dentro das comunidades periféricas e muitas vezes aliado ao movimento hip-hop na periferia de São Paulo. Então, esse documentário foi apresentado lá, teve um impacto interessante. Levei naquele primeiro momento o Che Juma Momad, né, que esteve lá, moçambicano. A Rosângela, nossa grande irmã também. Salam aleikum, irmã Rosângela, querida. Salam aleikum, irmã. É uma grande aliada, uma grande parceira. E foi assim que a gente fez esse trânsito também, né, de tentar esses diálogos, mas assim, dentro da perspectiva do Islã. Em Piracicaba nós não temos ainda uma mesquita, nós temos muçulmanos, né, que às vezes se reúnem em Campinas, é a mesquita mais próxima, Jundiaí, e muitos que vêm para São Paulo também. Tem um irmão lá que é jogador de rugby. Qual? Muhammad. Eita, agora você me pegou. Ai, Allah. Um abraço, irmão Muhammad. De vez em quando ele fica Preciso muito... conhecê-lo. Ele falou, você falou não tem mesquita, eu lembrei dele. Ele fica muito feliz quando ele vem aqui pra São Paulo, ele já dorme na mesquita, fica com a gente. Porque lá nós vai não treinar temos com os ainda. rapazes, vai se divertir aqui, praticar esporte, que eles gostam bastante. Eu acho que os caminhos que estão sendo desenhados por Allah Subhanahu wa Ta'ala é para que em breve tenhamos, né? Algo, né? Porque é importantíssimo. Existe um cruzamento para nós, assim, né? Que somos meio que aficionados por essas temáticas. Existe um cruzamento entre hip hop e Islã, a ponto de afirmarmos, podemos afirmar assim, sem medo de correr grandes riscos, de afirmarmos em verdade que na parte ligada ao que o norte-americano do hip hop, o hip hopper, né, chama de knowledge. O hip hop, o Islã forneceu um drive de conhecimento, sim, de negritude também. Com certeza. Porque se você parar para pensar, Nation, Zulu Nação Nation, Islã, ela Zulu foi Nation. inspirada pela Nation of Islam. Isso, a nação Né? do Islã. E se você parar para pensar também, o número E de o princípio artistas organizativo, né? que são, Disciplina. exato, que são ligados ao que muita gente chama de seitas, mas eu acho que são correntes apenas. Sim. Porque o nome seita, ele acaba passando, ele tem um certo... Depreciativo. um pouco depreciativo, né? Dependendo de como ele é empregado, né? E de quem está se referindo, né? Ele pode não soar coerente também. Isso. Então, assim, você tem o Earths and Gods, você tem o Five Percenters, Isso. e essas organizações, elas possuem um escopo muçulmano. Exatamente. Eu acho que tem um detalhe dentro da região muçulmana com relação ao hip hop que talvez o pessoal não esteja vislumbrando, Verdade. que é o próprio Alcorão. É o próprio Alcorão. O Alcorão, ele se recita. Você fecha ele e vai recitando. E vai. O Alcorão possui rimas, né, Char? Mas Rima. absolutamente. E rimas daquelas. São rimas perfeitas. Perfeitas. E nós temos grupos incríveis hoje, né? Eu gosto muito do Native Dean, né? Um negócio... Não conheço. Vou ter que pegar uma É referência com você. trio muçulmano, americano. Você falou do Peter lindíssimo. Mohammed. Um dia ele mandou por Peter intermédio de um Mohammed. amigo um alô, um salve pra mim, assim. E ele fez em forma de rima.
Olha, chegou em mim. É isso. Eu acho que a Boa nos trouxe assim, é a chave. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? E acho que essa percepção também do alcance do hip hop e do slam dentro das periferias, ele nos dá essa ideia de resistência. Né? Nos traz essa ideia de resistência, de afirmação de quem somos e educa para que essa revolta, porque temos uma revolta, ela não se torne agressiva contra nós mesmos. Então, ao trazer para esse conjunto da espiritualidade, nós conformamos essa revolta num lugar de disciplina para estudar e estabelecemos outras ferramentas de luta. Então, nós temos uma afirmação muito verdadeira daquilo que nós pensamos, com coerência, mas sem desrespeitar o outro. Não é destrutivo, ela é criativa, mas ela é firme. E ela não se nega aquilo que ela é. Você estava falando de Djeli, mas na verdade, o Djeli, ele é a raiz do hip-hop. Com certeza. É a raiz do hip-hop, porque eu considero que o brasileiro, de modo geral, bom, por questões que dá para entender, ele nunca presenciou uma cena na própria África, por exemplo, onde dois Djelis, por exemplo, vão trocar falas a respeito de várias pessoas. Mas aí é preciso você ter essa língua, né? Seja lá o Bambará, o Julá, o que for, para você entender não só as rimas que eles vão estar fazendo, eles vão construir, mas sobretudo porque o desafio não é apenas fazendo as rimas, é de construir todo um discurso em cima da genealogia da pessoa que você está se referindo. Né? Não só a genealogia, citando as pessoas que nasceram antes dele, mas sobretudo os feitos dessa pessoa em tal momento, em tal espaço, em tal lugar. Tal. Então, mas isso tudo dentro de uma dinâmica de linguagem ritmada. Por isso que tem uma frase célebre do Cheikh Ahmadou Bamba, por essa figura do Djeli reter, mas não reter porque ele compartilha, mas dele dominar toda essa narrativa histórica e ancestral. É que ele diz, a frase célebre, que é que quando morre um Djeli, é como se uma biblioteca inteira fosse queimada. Isso. Sim. Essa é a expressão conhecidíssima de Ahmadou Fatebá. Ele ficou muito conhecido por ela. O Djeli ou o velho, né? Quando morre é como se... Um amigo foi para a Nigéria, um amigo brasileiro foi para a Nigéria. Sim. Recentemente eu perguntei a ele qual a religião na Nigéria. Tenho a impressão que tem tantos muçulmanos lá. Ele respondeu para mim: a religião na Nigéria é respeitar o mais velho. É isso. Sim. É isso. Eu achei isso muito africano. Eu diria, inclusive, que a primeira religião é uma palavra só: respeito. Não se engane, a primeira religião é respeito. Sabe por quê? Porque se você perspectivar essa questão nossa hoje, do ponto de vista dessa questão de intolerância religiosa que se fala e tal, se você perspectivar a partir do olhar do próprio religioso, a pessoa que se diz religiosa e tal, essa pessoa está querendo, isso acredito eu, né? Essa pessoa está querendo ter um ótimo relacionamento com Deus. Tá certo? Ela quer um ótimo, a ponto de ela querer alguma coisa e Deus atender. Não é isso? Agora, dentro desse relacionamento, a espiritualidade africana diz o seguinte: Deus vai parar de atender a sua súplica, qualquer que seja ela, a partir do momento que você desrespeitar o outro. E não interessa quem é esse outro. Não interessa. A partir do momento que você desrespeita o outro, você já não tem mais o apoio de Deus. Ou seja lá qual for a sua entidade. Você já está completamente nu nesse aspecto. Em nome disso, na tradição africana, você não desrespeita o outro. Quem quer que seja ele.
É por isso que me lembro quando fiquei sabendo que na Espanha os parlamentares tomaram uma decisão de votar uma lei sobre solidariedade negativa. Aí eu expliquei na época essa questão para um velho lá na África. Aí ele falou para mim, o que é isso? Quando eu expliquei para ele que eles estavam votando uma lei para impedir, para fazer com que os cidadãos espanhóis recusam ajuda para pessoas assim com problemas que chegam na casa deles, né, à noite, ou sei lá, não sei o quê. Ele falou para mim, isso existe nessa terra? Eu falei que sim. É isso que está acontecendo na Europa. Porque ele ficou surpreso? Porque na África tradicional, o estrangeiro, ele é rei. Ele é rei. Você tem que respeitar, porque se você desrespeita ele, na verdade você está desrespeitando a você mesmo. Em nome do amanhã. Porque amanhã, ou você vai ser um estrangeiro, ou o seu filho, ou alguém do seu filho será um estrangeiro, será um forasteiro. Então, do jeito que você gostaria de ter sido recebido, começa a fazer isso logo. Então, o respeito, ele é a base, ele é o alicerce para todas as relações interhumanas. E é interessante isso, porque a regra de ouro, que muitas vezes as pessoas acham que está no Evangelho apenas, está no Evangelho, mas ela está na base, nesse princípio ético, porque ela é uma regra ética. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fizesse. Isso. Ela estabelece o respeito, né? Se a gente pegar em todas as religiões, mas sobretudo para a gente no Islã, e aí a gente pode pensar um pouquinho nessa questão, né, da palavra religião, porque é assim que é traduzida no latim. Mas será que de fato nós falamos em religião ou nós apenas alimentamos a ligação natural que nós temos com Deus? Né? Qual é a palavra mais apropriada em árabe ou em qualquer idioma? Porque quem busca precisar se religar é quem se desligou. Em árabe a nossa fé se chama din. Din. Exatamente. E não é propriamente religião. Que nós entendemos a nossa ligação. Por isso que a gente fala em reversão. É o estado natural, totalmente ligado em perfeita comunhão com Deus. A gente só afirma isso todos os dias e agradece. A palavra muslim, né? E as Muslim. coisas abaixo do Criador que estão submetidas ao poder da criação. Nós afirmamos isso o tempo todo. O vento, o curso do rio, a folha que cai da árvore. Exatamente. Nada foge a isso. E quando nós afirmamos esse princípio ético, emprestando do grego, né? Ethos é como estamos aqui, num ato de respeito. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fizesse. Perfeito. Né? Sejamos uns com os outros. Isso vai aparecer em outras narrativas da África, por exemplo, na África Banto, a expressão Ubuntu. Eu sou por aquilo que somos. Ser, sendo, somente sou quando o outro é. Perfeito. Eu nunca tiro o estado. E como que Deus se apresenta, por exemplo, vamos pegar aqui pela Bíblia, que as pessoas conhecem. Sou aquele que é. Estamos. E celebramos e comungamos juntos. Perfeito. É com essa mensagem bonita que a gente vai se aproximando, infelizmente, dos momentos finais desse podcast, que eu particularmente gostei muito de estar gravando esse episódio com esses irmãos tão distintos, que têm contribuições intelectuais muitíssimo relevantes a fazer para o Brasil, estão empreendendo esforços junto ao camarada a quem saúdo, Marciano Ventura, que com esse projeto maravilhoso aqui dá vazão para essas obras de altíssima importância. Eu vou deixar espaço para que vocês façam suas considerações finais, para se despedirem da nossa audiência também. Eu agradeço uma vez mais pela generosidade de vocês em aceitar o convite, e esse episódio eu gostei muito de ter gravado ele, tenho certeza que vai fornecer uma possibilidade imensa de acesso à obra, não só de Amadou Ampateba, mas sobre todas as questões as quais abordamos aqui. Foram diversas, falamos inclusive de hip hop, uma cultura
de origem negra, que teve colaboração de latinos, de pessoas de outras etnias, mas que traz no seu DNA elementos muito fortes presentes na diáspora africana, elementos inclusive da própria espiritualidade, como conseguimos citar o Islã aqui. Então, Sheikh, muito obrigado. Deus te abençoe. Jazakallah khair. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E que Deus te abençoe, te facilite seus caminhos, inshallah ta'ala. Irmão, um prazer imenso conhecer vocês. Um prazer imensurável conhecer a sua pessoa, a sua história. Nós que somos convertidos ao Islã, pela graça e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos gostos muito incomuns. Fico bastante honrado com a sua participação para conferir esse episódio aqui tão valioso para a gente do Salam Aleikum Podcast. Em nome de toda a equipe desse projeto, eu lhe agradeço e fiquem à vontade para fazer suas considerações finais. Vou pedir para depois a arte colocar aqui na tela, onde a galera consegue acessar os trabalhos realizados e lançados pela Círculo Contínuo do meu mano Marciano Ventura, a quem agradeço também, que empreendeu esforços importantes para possibilitar a gravação desse episódio. Fiquem à vontade, meus irmãos, para fazer suas considerações finais. Vou agradecer e deixo para o irmão Abua, né, Sheikh, fazer a sua bênção final. Então, eu queria agradecer muitíssimo, irmão Shabazz. Foi uma alegria estar aqui com você. Um aprendizado, uma troca de conhecimentos. Parabenizo a iniciativa do programa e peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê muitos anos e desdobramentos para esse importante trabalho, que é um trabalho social, cultural, educacional e de fé. Nós precisamos mais do que nunca de uma revolução espiritual, de pessoas, para que saiam dessa distopia de mundo e desse projeto de destruição, projeto de morte que está sendo colocado. O projeto de Allah subhanahu wa ta'ala é um projeto de vida. Nós estamos convidando as pessoas para a vida, jornadas para a vida, né? E a vida se faz em comum, se faz em conjunto, aprendendo juntos. Gratidão a cada uma das pessoas que nos ouviram, que nos acompanham. Tenham certeza que todos nós habitamos o mesmo lugar e somos filhos do mesmo Criador, e assim nós celebramos essa alegria de estarmos aqui, nesse tempo presente, podendo usar a palavra da melhor forma possível. Que Allah continue nos abençoando. Amém. Bom, depois dessas falas do mestre Antônio, não tem muito o que dizer, porque na verdade eu assino embaixo, né? E nós pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala facilite o trabalho para o irmão Shabazz, né? Que ele abre os caminhos que até então não estão se abrindo para ele, que ele facilite a sua coabitação aqui junto com todos os irmãos, a sua equipe. Amém. Que essa harmonia seja cada vez mais densa, que ela prospere muito mais. Amém. E que, sobretudo, os nossos ouvintes possam cada vez mais entender melhor as suas mensagens. Isso é fundamental. A gente pensa que ela facilite isso, né? E que então, através disso, esse trabalho reverbere, ele impacta positivamente toda a sociedade brasileira, que é isso que é o mais importante, né? E que esse Islã seja o Islã. Como o Grão-Papá dizia, ele não gostava que se falasse de Islã moderado, de Islã... Porque ele considera que o Islã é esse mesmo. Não tem um Islã que você pode chamar de extremismo. Não, o Islã é da paz. E enquanto você tiver a paz ao seu redor, você estará dentro do Islã. Para ele não interessava muito que essa pessoa seja muçulmana, necessariamente falando. Não. Desde que você esteja em paz, você está no Islã. Então, é só isso que eu posso falar. E as últimas palavras em árabe: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allahu, ya Karimu, ya Mujibu, ya Maliki Mulk, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amém. Sheikh, gostou de participar? Gostei. Fala aqui se você recomendaria esse programa. Recomendo esse programa para todos e todas. Bismillah. Mashallah. Dessa forma, nos despedimos.
da gravação deste conteúdo aqui, que promete entregar um conteúdo altamente rico para você em termos de conhecimento, de filosofia, de pensamento humano. Falamos de muitas coisas aqui. Salam Aleikum Podcast, cada vez mais acrescentando positivamente as discussões pertinentes da sociedade, falando das mais diversas temáticas, sempre ligando, de certa forma, ao Islã e as coisas boas da vida que Deus deu capacidade para produzirmos, artes, cultura e o pensamento, a filosofia, a ação prática para mudar o mundo, transformar os ambientes ao nosso redor. Um benefício que Alá deu para nós, criaturas humanas, de podermos transformar o mundo num lugar melhor para as plantas, para os animais, para os humanos, para tudo que é criação e criatura. Eu estou muito feliz, vocês trazem uma energia muitíssimo boa e explicam o Islã de uma forma muito bonita. Quero parabenizar vocês por isso. Salam Aleikum Podcast, se despede, fica por aqui, acompanhe esse e outros episódios nas nossas redes oficiais, certo? Nosso canal do YouTube também. Yala Habibi! Muito obrigado a quem acompanhou até aqui mais esse episódio. Valeu! الشيطان الرجيم